começando mais um Papo de Radiologista. Sidney quem fala, junto com o professor Felipe Costa, Dr. Lucas Pinheiro e o nosso convidado de hoje, Dr. Marcelo Salles, que daqui a pouco eu apresento. Antes disso, quero ler as participações, os comentários dos vídeos anteriores, agradecer a todos que têm deixado seus comentários, as suas sugestões, e pouco a pouco nós vamos selecionando os temas, os assuntos, para trazermos para o nosso bate-papo aqui. Tem gente vendo esse negócio mesmo, rapaz? Estão vendo, viu, professor Felipe? Tem pessoas... Comentários. Esses três do vídeo 2, do primeiro vídeo falando sobre a Jabro, né? E aí o professor Orivaldo Tavani deixou aqui, ó, mais uma vez, parabéns a todos os participantes do debate. Agradeço ao Lucas de ter melhorado o áudio para poder apreciar as suas opiniões sobre a Jabro e principalmente sobre as novidades de equipamentos. Concordo com o Felipe que montar uma grade científica que agrade a todos é difícil. Acredito mais em seminários e debates do que aulas magistrais com figurões da radiologia. Aguardo ao final do debate, parte 2. Professor Tavano. Nossa Senhora. Aqui, sem ó, palavras, né? Sem palavras. Sem palavras. Tainá mandou aqui, ó. Parabéns, abraço ao doutor Oséias, grande professor e amigo pro professor Oséias, doutor Oséias. Vai voltar. Vai voltar, o Zéinha volta. Tá cavando a volta dele. Tá calcando. E aqui, para fechar as participações do último vídeo, doutora Alessandra Coutinho de Mateu, né? Parabéns pela iniciativa. Sidney, abraço ao doutor Felipe Costa, ao doutor Lucas Pinheiro. Um abração para a doutora Alessandra. E provavelmente convidaremos ela em breve. E não podemos... Vamos tocar... Hoje o assunto é dose de radiação, né? Essas três feras vão falar sobre dose de radiação. Vamos lá. Isso é bom. Vou começar com o nosso convidado, Dr. Marcelo Salles. Dr. Marcelo, eu vou apresentá-lo enquanto já passo a tela para ele. Graduado em odontologia pela UFRN, professor associado da UFPB e professor visitante da Universidade de Louisville. Isso mesmo, doutor? Exatamente. Doutor Marcelo, muito obrigado. O currículo mais longo que eu conheço na radiologia, brevemente, mas muito breve. Resumido. Muito breve. Olha, se hoje a gente sabe um pouquinho de tomografia, esse cara aí é um dos responsáveis, viu? É isso aí. Doutor Marcelo, obrigado por participar do Papo de Radiologista aqui com a gente. E, assim, já vou começar com a pergunta. Já começo contigo com a primeira pergunta. De que forma esse assunto, doutor Marcelo, é abordado na graduação e nas especializações? Bom, Sidney, é um prazer estar com você, com o Felipe, com o Lucas. Eu parabenizo a todos pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de atitude e de conteúdo só tem a valorizar a nossa especialidade. E aproveitando a sua questão, nós temos hoje uma filosofia que visa não só treinar o profissional, como também desmistificar a ideia que se tem, ou eu até classificaria como uma paranoia, de que todo tipo de exposição à radiação X vai levar a alguma patologia maligna, no caso, a neoplasia maligna. E não é bem assim. Então, nós temos, na verdade, mudado a maneira de enfocar o risco biológico associado à exposição radiográfica. Tenho certeza que os meus amigos vão discorrer sobre os conceitos, a LARA, a LADA, mas a grande questão é, antes de qualquer coisa, ou de quaisquer coisas, nós precisamos mudar a maneira como os nossos alunos de graduação e os nossos futuros especialistas são treinados para justificar o uso da radiação X. Nós sabemos que cada exame tem uma peculiaridade, esse exame radiográfico ele precisa ser, usando até um termo da moda, customizado para cada paciente. Exato. Nós precisamos entender também que, óbvio, nem todo paciente é igual. Então, tanto filosoficamente quanto na prática, nós temos que mudar a ideia do paciente e do profissional.
ele tem que ser um profissional treinado para indicar os exames da melhor maneira possível e, claro, ele também tem que ser treinado para justificar esses exames junto aos seus pacientes, aos seus clientes que vão ser beneficiados com o diagnóstico radiográfico. Não adianta simplesmente dizer que não faz mal ou que faz mal sem instrumentalizar as pessoas para que elas possam usar essas ferramentas que nós dispomos. Então, essa mudança de filosofia, ela está em curso. Isso, como tudo, demanda um relativo tempo, mas a gente insiste e nós temos certeza que essa atitude vai ser positiva ao longo do tempo. Você acha, então, que ele está no caminho ou não? Assim... Eu acredito que há muito ainda a ser trilhado dentro dessa rota, porque é difícil conscientizar as pessoas, elas não entendem ou não têm interesse ou acham que o exame radiográfico é secundário dentro do processo de diagnóstico, mas na prática eles veem que não é bem assim. Então eu acho que existe muito ainda a ser mudado e muito a se conscientizar. É um processo paulatino, mas nós vamos chegar lá. Tenho certeza disso. Eu acho, não sei, você que está dentro da graduação mesmo, que parece que a radiologia, como você falou, ele é complementar, mas assim, ele está ali, é estanque, não está inserido no contexto da clínica, não é? Parece, e o conhecimento da radiologia não se aplica à clínica, é uma coisa separada da outra, entende isso? Na verdade, nós temos uma compartimentalização dentro do ensino. Uma coisa que as pessoas usam muito, isso é um jargão muito usado hoje dentro da didática, é o uso das famosas metodologias ativas. Mas as metodologias ativas, na verdade, são inserir aquilo que você tem na teoria dentro da prática e vice-versa. Então, enquanto os nossos colegas não se integrarem, não passarem a incorporar a radiologia como especialidade que serve de alicerce para qualquer decisão clínica, fica difícil. Mas isso tem mudado. Você muito bem sabe, como endodontista, a dificuldade que nós temos para mostrar, justificar, né, o emprego das tecnologias, das técnicas mais resolutivas para diagnóstico. Então, é um processo que toma tempo, mas a gente vai chegar lá sim. Muito bom. Na verdade, eu acho que isso vai mudar quando essa geração que está na graduação agora se tornar professor. Passa por essa mudança também. Não é? É porque o currículo mudou mesmo, como você mesmo falou, né? O currículo está mudando, né? Está um pouco mais integrado, né? É a seguinte, é que, embora as coisas já existam há um bom tempo, elas estão sendo incorporadas recentemente. E, por exemplo, uma das, entre aspas, vedetes, mas nós sabemos que já existe há bastante tempo, já é usada de maneira sistemática também há muito tempo, que é a tomografia computadorizada de feixe cônico, só agora está passando a ser, né, de uns 5 anos para cá, utilizada com frequência dentro do ensino de graduação, as faculdades se instrumentalizando com novos aparelhos. Então, essa migração, na verdade, ela está acontecendo e, como ainda bem as coisas andam rápido, pelo menos a priori, a tendência é que essa tecnologia seja incorporada o mais rápido possível. E com isso, claro, a filosofia também de limite de dose, né, ou de risco-benefício de dose em relação aos exames. Bom, eu sou um pouco menos otimista que o Marcelo Salles nesse sentido, pelo menos na graduação. Acho que até é um problema que tem que ser discutido depois, mas, por exemplo, a gente vai falar sobre efeitos biológicos do raio-x e radioproteção, e isso vem normalmente depois de física da radiação, na disciplina de radiologia. Então, o aluno fala com aquela informação ali, que é uma informação, entre aspas, chata. Árida, isso mesmo. Né? Então, é muita informação para a cabeça do aluno, e a única coisa que ele vai lembrar quando ele estiver na clínica é que o raio-x é perigoso. Isso é verdade. Thales, você falou de a Lara e a Lada. Toda vez que eu dou o curso de tomografia para endo, né? E o endodontista usa muito, né?
Isso, muito raio-x, né? Tá? Toda vez que eu cito a Lara e a Lada, eu falo, gente, vocês lembram dos termos a Lada e a Lara? São clínicos, né? Assim, eu acho que 90% não lembra. Não lembra. Às vezes um na sala assim, lembro. É justamente o que o Lucas falou, né? É muito, naquele momento, errado, talvez. Agora, eu falei que eu sou mais pessimista em relação à graduação, porém, em relação às especializações e os cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, como tu, que é dá vários cursos de aperfeiçoamento, né, especialmente para endo. Então, eu sei que tem sido falado muito a respeito disso, entendeu? Então, por exemplo, eu dou aula em várias especializações aqui em Belém e sempre falo sobre isso. Né? Eu sempre, nos teus cursos também sempre falo sobre isso. O Marcelo, eu sempre fala sobre isso. Então, eu acho que a nível de especialização, a nível de curso de aperfeiçoamento, isso sim já está tendo um impacto maior. As pessoas já param para questionar, para pensar mais a respeito da dose de radiação. Entendi. Uma coisa que eu acho importante frisar, Felipe, na verdade, além, claro, dos acrônimos, né, do ALADA, do ADA, é a questão, entre aspas, filosófica que está envolvida nesse processo. Nós temos várias campanhas em paralelo, não só nos Estados Unidos, como na Europa, aqui no Brasil também ainda incipientes, mas é importante que as pessoas entendam que a radiação X ela não é esse fantasma. E como você falou, uma coisa que sempre surge questionamento é sobre o quantitativo. E se quantas tomas eu posso fazer? Eu sou endodontista. Se eu sair da sala, isso vai resolver, isso não vai resolver. Então, é importante que a gente também desmistifique esses conceitos, esses critérios, para que as pessoas passem a enxergar a coisa de uma maneira mais pragmática, né? Porque endodontista, você sabe, mais uma vez eu reforço, é uma das especialidades, sem dúvida, que mais usa radiação X. E, infelizmente, o desconhecimento é grande. O desconhecimento chega a ser tão grande, por exemplo, que em algumas circunstâncias a gente pergunta, vocês sabem qual o tempo, por exemplo, de exposição que deve ser usado? É verdade. Sequer entendem que devem adequar os seus sistemas ao seu aparelho emissor. Então, às vezes, eu abro a caixa de filme, por exemplo, para quem ainda usa, né, sistemas baseados em um receptor físico de imagem, e as pessoas dizem, eu nunca tinha percebido que isso existia escrito dentro da caixa de filme. Você pega um sensor e ninguém lê o manual para entender como adequar a exposição àquele tipo de dispositivo. Então, passa por esse caminho também. É importante esclarecer isso às pessoas. Muito bom. Quando falam em comparação, que você chegou a citar também, sabe? Uma coisa que eu falo para o endodontista é o seguinte: como é que você vai comparar raio-x pré-apical com tomografia? Né? Para mim, o exame não tem absolutamente nada a ver com o outro. Por quê? Você pode fazer 5, 6 radiografias, talvez daquele caso, né? E não chegar a nenhum diagnóstico. Isso. Ao passo que você faz uma tomografia e chega ao diagnóstico. Então, como é que você está comparando um exame que você não vai chegar a diagnóstico nenhum com outro que você chega a diagnóstico? Ou então comparar com panorâmica. Exatamente. Uma panorâmica, ou seja, não importa quantas tomografias, comparativamente, uma panorâmica e uma tomografia, não importa. É o ALADA, né? Tem que fazer o exame indicado para cada situação, né? Exato. É simples assim. Customização, né? Que o Sérgio falou também. Eu acho também, Felipe, uma outra coisa que a gente precisa, né, sem ser tão filosófico ou tão acadêmico, é a questão comparativa. Laranjas, bananas com bananas. Exatamente. Compara melão com abacaxi. A grande questão é a seguinte: os estudos dosimétricos, eles são realmente áridos, as unidades são difíceis de entender, os conceitos de dose absorvida, tudo isso não é tão simples para quem não está lidando cotidianamente com esse tipo de grandeza. Então, as pessoas, elas entendem ou elas passam a entender quando a gente usa uma analogia mais prática. Eu, particularmente, que moro, né,
em um lugar que quase não tem sol. Aqui. É ironia dele. Chove um pouco, só às vezes durante um mês do ano, mas eu costumo sempre dizer, nós corremos muito mais risco em sair à rua do que fazer exames com finalidade de diagnóstico. Então, esse é um comparativo ou uma analogia, embora que muito amadora, né, ou muito pueril, eu até diria, mas que ajuda as pessoas a entenderem. Porque você vai lidar com outras grandezas, com questões dosimétricas, dosimetria termoluminescente, tanto, né, o pessoal não vai entender. Então, a gente precisa realmente trabalhar essa questão da indicação. Mais vale eu fazer um exame correto ou eu fazer 6 que no final das contas não vão me resultar em diagnóstico correto. Então essa é uma grande questão que a gente precisa trabalhar. Boa. Eu estou preparado aqui, viu, professor? Eu trouxe o meu... Olha lá, o melhor exame que a radiação pode fazer com alguém, né? Exatamente. Essa está engano meu, era radiação gama, não X, hein? É verdade. É gama. Aqui. Não, eu trouxe ele para me defender um pouquinho, que a dose de radiação, não sei, meu filho me emprestou. Tá aqui. Mas vamos lá. Dose de radiação nos equipamentos odontológicos. É um mito ou realidade? Vamos começar pelo Lucas, que está falando um pouco hoje. Bom, a dose de radiação, como a gente já falou, ela existe, não é mito. Tá? O que é mito é que o exame não deve ser feito por causa da dose de radiação. Então, a gente já falou nessa introdução, que foi até bem grande, né, que a gente já fez, mas a dose de radiação, ela vai existir sempre, tá, em exames de raio-x, isso é até meio que óbvio, né, mas ela não é arriscada, ela está dentro especialmente na odontologia, está dentro de uma grandeza bem aceitável. Então, o exame radiológico, o exame radiográfico, para a odontologia, ele não é arriscado, não tem risco nenhum. Tá? Então, a parte de ser arriscado é mito. A parte da dose de radiação, da radiação existir, é verdade. Ela existe, é verdade. Uhum. E você sempre, como a gente estava falando, precisa indicar o exame certo, né? Porque por menor que seja a radiação, qualquer radiação inútil, ela é desfavorável ao paciente, né? Sim. Qualquer inútil é muito. Exatamente. Exatamente. Né? E eu acho também, Felipe, só pegando o gancho que o Lucas citou, a radiação, claro, ela existe. E nós, eu acho que todos vocês lembram, tivemos um problema muito sério, na verdade, um desserviço à sociedade, e vídeos, por exemplo, que circulam de pessoas que, sabe-se lá, né, de que, eu diria, que ambiente vieram, ou qual formação, propaganda. Qual intenção, né, sei lá. É muito político, né? Não? Ele é muito educado, sabe? É necessário que nós tenhamos ferramentas para evitar esse tipo de coisa, porque o que eu ouvi de pessoas perguntando, por exemplo, que iriam fazer radiografia panorâmica e que tinham que usar um protetor de tireoide, isso é um desserviço, um dano gigantesco a tudo que a gente trabalha, né? A nossa profissão, a nossa especialidade, né, são um desserviço. Exatamente. Eu tive relato de colegas, por exemplo, dando esse exemplo que o Salles falou, que tiveram que fazer a radiografia panorâmica com protetor de tireoide e mostrar para o paciente o porquê que ficou aquela mancha lá, né, branca por causa do protetor de tireoide, e teve que repetir depois do exame, ou seja, expôs o paciente a mais doses de radiação. Entendeu? Eu tive um problema essa semana, hoje é quarta-feira, acho que foi segunda-feira. A paciente, ela sentou, eu fui fazer o exame de tomografia, ela sentou na parede, sentou lá para fazer o exame, e falou, cadê o protetor de tireoide? Assim mesmo, nesse tom. Não é? Nesse tom, cadê? Aí eu falei, a senhora viu o vídeo, não viu? Ela, viu o vídeo, tal. Né? Eu já sabia, né? Agora, a senhora viu o vídeo do Dr. Drauzio Varela desmentindo o primeiro vídeo? Não.
Eu falei, aí que está o problema. Esse é que é o fato, né? Isso só também ressaltando, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia emitiu uma nota, né, embora não seja vinculada à radiologia odontológica diretamente, mas o uso de protetor de tireoide, por exemplo, em tomadas de mamografia, a Sociedade Brasileira de Mastologia veio a público dizer que não era necessário, porque os riscos eram irrisórios. Então, a gente precisa trabalhar com isso também. Eu fui questionado, interpelado várias vezes, eu acho que esse telefone, né, como diz um amigo meu, quase que o motor do celular fundiu de tanta mensagem que eu recebi de pessoas que aquilo era verdade. Então, a gente tem que realmente trabalhar isso. Existem conceitos, existem grandezas, existem gráficos ilustrativos que dispõem isso de maneira muito clara, para que as pessoas percam realmente esse medo sobre a radiação X. Desmistificar mesmo, né? Exatamente. O Lucas tinha um gráfico para mostrar para o pessoal aí. Só falando a respeito dessa nota aí que o Salles falou, que veio da Associação de Mastologia, né? A própria ABRE chegou a soltar uma nota também, né, sobre isso. Sim. Isso. Vários colegas nossos, professores, vieram a público e endossaram esse posicionamento, porque é importante enfatizar esse tipo de coisa. Isso vai literalmente contra tudo que a gente trabalha no cotidiano. Basta um acelerado, né, via público, sabe-se lá com que motivo, ninguém, né, totalmente sem ninguém saber de onde veio e acaba com tudo que a gente faz. Não pode ser assim. Tá, então, esse aqui é um gráfico que foi feito baseado em 3 artigos, tá? Os artigos estão aqui embaixo, os autores. Depois o Sidney vai colocar lá na descrição do vídeo o link para quem quiser ler o artigo com calma, né? Mas eu fiz uma compilação aqui das doses mais importantes, digamos assim, tá? Então, a gente tem aqui a radiografia periapical, tá? Uma simples radiografia periapical, ela tem o equivalente a 3 micrasievert, tá? Que é uma dose de radiação efetiva. E uma coisa que é interessante, por exemplo, a dose de radiação efetiva ela vai variar da região em que foi feita a radiografia. Então, uma radiografia periapical de molar inferior tem uma dose efetiva maior do que uma radiografia periapical de incisivos superiores, por exemplo. Né, isso pouca gente sabe, né, devido, por exemplo, a expor as glândulas, né, mas ainda assim é uma dose de radiação muito pequena. Aí a gente parte para a panorâmica, que já vai para 10 micrasievert, é um pouco maior, mas, por exemplo, já é menos do que uma boca toda, se você for fazer uma boca toda de 14 radiografias periapicais, né, que uma tomografia Cone-Beam de 5x5, de uma resolução normal, ela já vai para 40, e ainda assim é menos do que uma boca toda de periapicais, certo? E a gente vai para uma tomografia Cone-Beam de alta resolução, já aumenta um pouquinho, tá? Na faixa de 120 micrasievert. Mas olha que interessante, esse é o dado mais interessante que tem nesse gráfico. Tá? Uma viagem de São Paulo a Nova York, ida e volta, tá? Você vai estar exposto... Maravilhosa, né? Eu adoro isso assim. Gosto disso. Então você vai estar exposto à radiação cósmica no avião de 125 micrasievert, tá? Ida e volta. Ou seja, você vai estar mais exposto que uma tomografia Cone-Beam de alta resolução. Certo? Uma tomografia que vai te resolver vários problemas, vai te dar um diagnóstico muito preciso. Né? E uma viagem de São Paulo a Paris, que é um pouquinho mais longe, a dose de radiação cósmica aumenta mais um pouco, 150 micrasievert ida e volta. Então, e já uma tomografia de cabeça inteira tem mais ou menos 160 micrasievert. Tá? Então, você vê que a dose de radiação ela é alta, mas ela é insignificante perto, assim, ela é alta comparado à radiografia periapical, mas ela é insignificante perto de dose de radiação que a gente está aí sofrendo no nosso dia a dia. Aí, uma coisa que chama atenção também é a TC espiral aqui de seio da face, por exemplo. A TC espiral é aquela mais comum na área médica.
Então, 1.500 micrasievert. Aí é uma diferença considerável, né? Então, isso é importante a gente entender, que para certas situações não tem por que o paciente fazer uma tomografia espiral, sendo que ele pode fazer uma tomografia Cone-Beam, que tem muito menos dose de radiação. O número absoluto, só para fazer uma comparação, 150 micrasieverts aqui equivale a 4,2% da dose de radiação que você pode receber em um ano. 150. Um outro parâmetro, Felipe, que eu acho importante acrescer a esses dados que estão sendo mostrados aí é o seguinte. Quando a gente lida, por exemplo, com feixe cônico, eu não estou nem nesse momento me referindo à tomografia espiral, mas quando a gente lida com feixe cônico, eu costumo classificar os aparelhos como uma quimera, né? Você tem várias cabeças e essas cabeças pensam, dependendo da situação, de maneira diferente. Então, nós precisamos não só quantificar, como foi feito nesse gráfico aí, mas também entender as entrelinhas. Porque você tem dentro do mesmo aparelho parâmetros e protocolos diferentes, isso a gente já provou em vários estudos, que vão impactar na dose de uma maneira muito peculiar. Então, qual é o nosso papel como radiologistas, como formadores de opinião, né? Agradecendo mais uma vez o espaço, é instrumentalizar o profissional para que ele entenda qual exame ele vai pedir, por que ele vai solicitar aquele exame, por exemplo, com FOV menor, com FOV maior, e qual é o efeito que isso vai ter. Porque não adianta você fazer uma cabeça toda, por exemplo, né, um FOV gigante, pegando cabeça toda, ióide, vértex, se você fazer um FOV muito menor, por exemplo, com alta resolução, um número maior de frames, enfim, parâmetros otimizados para aquele exame, e você vai ter diagnóstico muito mais efetivo. Então, vamos também, né, isso faz parte do processo, fazer com que as pessoas entendam não só a questão do exame, parâmetros técnicos, eu reconheço, são difíceis de serem entendidos, mas a gente precisa também estudar um pouco e o dentista precisa entender, principalmente o clínico, que faz parte do processo evolutivo dele como, né, prestador de serviço, estudar também. Precisa aprender, precisa entender o que está fazendo. Claro que acontece com uma certa frequência em várias clínicas radiológicas no Brasil, que é o seguinte, por exemplo, eu mostrei ali no gráfico que uma TC Cone-Beam de 5x5, que pega ali uma região de 2 a 3 dentes, ela pode ser feita em resolução normal, né, e uma alta resolução. E a alta resolução tem aproximadamente 3 vezes mais radiação do que a resolução normal, né? Então, para endo, por exemplo, a alta resolução é excelente, é perfeita, ela é essencial até para um bom diagnóstico, né? Para implante, por exemplo, ela não é necessária, porque você não precisa dessa resolução toda, mas muita gente acaba fazendo alta resolução também para implante, porque a imagem vai ficar mais bonita, isso que e aí, eu ia comercialmente ela fica melhor e tal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É a estética na radiologia. Exatamente. Tá na moda, né? Estética na odontologia, tá na moda. Não existe, porque fica mais bonitinho o exame. Né? Eu aprendi, Felipe, a falar a linguagem, né, atual. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando você quer um exame bonito, você passa um filtro do Instagram nele e resolve a pele. Não é assim que funciona. Seria bom. Claro, aproveitando, inclusive, a citação, o exame, ele bem apresentado, bem montado dentro né, de uma diagramação correta, ele é extremamente importante. Mas nós não podemos esquecer que é necessário ao profissional o entendimento daquilo que ele está fazendo. Ele tem que entender e também ver o volume. Não adianta só ver filme impresso ou PDF enviado pelo celular, não vai resolver o teu problema. É isso aí. Você tem que ter laudo de qualidade. Essa iniciativa da valorização do diagnóstico é crucial, né? Isso
eu tenho certeza que é um divisor de águas, faz parte do nosso processo, e o pessoal tem que aprender também a interpretar. Tem que matar o final de semana e ir lá fazer curso, estudar, aprender. É assim. Laudo mal feito é dose de radiação desnecessária também. Isso que o Marcelo falou é importantíssimo. Você pode ter a tomografia perfeita lá, se o laudo for mal feito, a dose de radiação for desnecessária. Exatamente. A dose de radiação muda dependendo da indicação de exame, com certeza que muda. Não, então, foi exatamente o que ele falou. De acordo com cada tomógrafo, cada protocolo, né, cada indicação, né, é uma dose de radiação. Então, o indicador tem que saber também que, ao indicar o exame, ele tem que ser específico. Falar, ó, eu quero essa tomografia da região tal, com indicação disso. Não é? Ou seja, a indicação do 16 com indicação de implantodontia. Né? Para daí, ou seja, ele já fez a parte dele. Para daí, o técnico ou o radiologista, né, eles façam o exame de acordo com aquele protocolo de implantodontia, por exemplo. A dose de radiação, como você mesmo mostrou, vai ser menor do que endodontia, por exemplo. Então, isso aí é uma cadeia, né? É isso que o Sade falou, né? Ou seja, o dentista tem que estudar, mas o dentista está se referindo a todos, né? Sim. Né? A todos, né? O radiologista, o clínico, todo mundo tem que se inteirar nesse assunto aí. Eu acredito, Felipe, que o pessoal precisa parar com a ideia que o radiologista é adivinho, quiromancista. Quando você solicita um exame, você precisa nos dizer também o que é que você pretende, qual a indicação clínica daquele exame. Exato. Esse é um outro problema. Pode parecer até hilário, não sei, mas a dose ela também diminui quando você me diz qual a indicação do exame. Com certeza. Então, existe essa questão. Quando você me fala, você clínico, qual a sua suspeita, eu com certeza posso, né, tomar atitudes que vão impactar na redução da dose. Se você vai fazer uma pesquisa de dente supranumerário, por exemplo, em criança, onde você pode usar um menor, um tempo de exposição reduzido, você está justamente indo para um conceito ALADA. Né? A imagem ela tem que ser boa para diagnóstico, não boa para aparecer na mídia social, ou enfim. As pacientes grávidas têm alguma conduta mais adequada, se é possível dizer assim, uma conduta específica? Bom, eu vou falar o que normalmente a gente faz aqui na clínica, tá? A gente já viu por vários artigos, inclusive esses mesmos que eu citei durante a demonstração do gráfico, que a radiografia, especialmente a radiografia periapical, ela é quase inofensiva, né, em termos de dose de radiação. E não teria problema nenhum, tá, de uma grávida fazer uma radiografia periapical, porque a radiação não vai chegar nem perto de lá. Ainda mais ela tendo... Né? O raio-x já é bem colimado em todos os exames odontológicos, né? Na periapical também, bastante colimado, e ela ainda vai estar protegida pelo avental de chumbo. Né? Então, é muito difícil acontecer qualquer coisa. Então, o que normalmente a gente faz aqui na clínica? A gente pede uma declaração do obstetra, tá? Liberando para fazer o exame. Porque, apesar da gente saber que o paciente não vai correr nenhum risco, se acontecer qualquer coisa com a criança, com esse bebê, a culpa vai ser daquela radiografia periapical. Então, por uma questão assim de se respaldar, em geral a gente tem esse procedimento. E é uma questão burocrática, porque na prática não vai fazer diferença nenhuma, né? E após o terceiro mês, nós já temos todo o ciclo embriológico, né, concluído. Então, o que vai vir a partir daí, na verdade, não é mais diferenciação celular. Então, vai crescer só. Não há problema. Eu vou falar, sinceramente, a gente não pede, tá? A gente não pede
obstetra, não. Uhum. Na verdade, porque eu acredito também, se vou perguntar para os obstetras, eles vão falar que não pode nunca, né? Eles acham também que a gente trabalha numa usina nuclear. São muito céticos, né? Não é? Mas alguns trabalham, viu, Felipe? Por incrível que pareça. Não, em geral eu E até porque também não tem nada na literatura que me diga que eu tenho que fazer isso. Mas, enfim, mas eu entendo isso, o posicionamento, uma questão de posicionamento, né? Não, eu ia fazer uma pergunta para o Felipe mesmo, se ele nunca teve nenhum problema com isso, sabe? Pois é. Ainda não. Ainda não. Pois é, falando sobre essa conduta, né? Normalmente eu até falo para o paciente que a nossa posição é de que não tem nenhum problema de fazer. Mas, e como o obstetra normalmente é o responsável pelaquela gestação ali, é o profissional de saúde responsável pelaquela gestação, eu peço uma declaração falando que não tem nenhum problema, entendeu? Uma questão só de se resguardar mesmo, legalmente. Sim, eu entendo. Entendo mesmo. Vamos fechar? Eu acho que passamos a régua no quesito radiação, dose de radiação. Eu acho que, diante de tudo que nós falamos, Sidney, claro, dúvidas sempre vão Não, vai existir, pensar, com certeza, né? mas eu acho que a principal mensagem desse nosso papo é fazer com que o profissional entenda qual o papel dele dentro da redução da dose, dentro da minimização dos riscos biológicos envolvidos, né? Em procedimentos de diagnóstico. É importante frisar isso. Ninguém está trabalhando com radiação para finalidade terapêutica, não é a nossa área, isso é totalmente distinto. É importante segmentar esses conceitos. E nossos colegas radiologistas também precisam entender que eles têm que incorporar essa cultura. E, ao incorporar essa cultura, significa aprender como os aparelhos funcionam, entender como os protocolos devem ser individualizados para os pacientes, isso de maneira transparente para o paciente, claro. Né? O paciente ele vai lá fazer um exame, ele não precisa saber quantos frames você está usando, ou não, nada disso. Isso, na verdade, é inerente à nossa prática. E, claro, nós, agora, nesse momento, eu, como professor, como docente, preciso também fazer a minha meia-culpa. A gente precisa enfatizar para os nossos alunos, seja de graduação ou de pós-graduação, qual o papel da redução de dose e da otimização. Se todo mundo pensar dessa maneira, com certeza vai melhorar, ninguém vai ficar mais nessa paranoia, nesse circo dos horrores de vídeos do WhatsApp, né, ou de mensageiros instantâneos, e claro, tudo vai fluir muito melhor para todo mundo. Então, é importantíssimo, eu mais uma vez reforço, parabéns pela iniciativa, eu acho que isso só tem a engrandecer a nossa classe de profissionais, né, de radiologistas, enfim, pessoas que trabalham dentro dessa cadeia produtiva da imagem. Que é isso. Obrigado, professor Marcelo Salles. Muito sobre dose de radiação. E Felipe, Lucas, tem fechamento? Tem algo a acrescentar? Fechou o papo de hoje? Eu queria agradecer ao amigo Marcelo Salles por ter atendido prontamente o pedido. Hoje, véspera de feriado, nós o convidamos, ele está aí já hoje, já estão avançando na noite, ele está aqui, mostrando toda a sua experiência no assunto. Queria agradecer ao Lucas pela parceria e Sidney também. Agradecer aos colegas que estão nos acompanhando e falar que realmente é um pouco difícil a gente esgotar esse assunto todo, né, em meia hora de programa, mas eu acho que a discussão vale a pena. Isso aí, como o Salles está falando, é algo que nós criamos novo, isso que é discutir informalmente a radiologia. Tirar também um pouco daquele lance da cátedra, né? Da cátedra, só falado naquele... Não, nós somos acessíveis, né? E gostamos de conversar sobre esse assunto. Obrigado a todos. Obrigado, professor Felipe. Doutor Lucas?
Eu vou reforçar o agradecimento ao Marcelo, né? O Marcelo é um amigo de longa data, né? Que eu tive o prazer de conhecer lá na USP. Também tivemos a oportunidade de morar um período juntos lá em Louisville, né? Lá na Universidade de Louisville, a gente fez um trabalho lá também. Então, além de um excelente colega de trabalho, né, um dos melhores, ele é um grande amigo. E muito obrigado pela disponibilidade de, assim, em cima da hora, gravar aqui com a gente. Né? O Felipe, né? Mais uma vez eu agradeço pelo convite de estar podendo fazer junto com ele esse projeto, que, como o Marcelo falou, é nosso. É um negócio que pode ser um divisor de águas mesmo, né? Porque a gente está discutindo temas que a gente fica aflito de não estar sendo discutido no dia a dia da radiologia, né? E está tendo essa oportunidade de fazer isso aqui. Mas é isso aí, só para concluir, o que a gente falou, a dose de radiação, você não deve nem ignorar, nem supervalorizar. Você tem que prestar muito bem atenção na indicação correta de cada situação, né? Cada paciente, ele é individual, né? Você não tem receita de bolo para exame, então considere cada paciente como um indivíduo que ele é e se preocupe em dar o diagnóstico correto ao invés de ter a imagem mais bonita. A imagem bonita é legal, mas o mais importante é o diagnóstico, certo? Boa! Um abraço a todos. Obrigado, professor Dr. Lucas. Professor Dr. Marcelo Salles, muito obrigado, né, por estar conosco aqui até agora, né? Agradeço mais uma vez a atenção, Sidney. Parabéns pela iniciativa sua, do Felipe, do Lucas. São projetos como esses, né, que realmente mudam as coisas, que fazem com que as pessoas pensem de maneira diferente. Claro, a gente alia a ciência à informalidade, nós precisamos, como o Felipe falou, quebrar essa barreira existente entre a academia e os profissionais. Precisamos sair desse castelo, ou pelo menos as pessoas acham que nós, docentes, vivemos em um castelo. Pelo contrário, nós somos muito acessíveis. Pois é, tem isso, né? Dispostos a conversar abertamente. Então, eu agradeço realmente mais uma vez. Para quem quiser me contactar, o meu e-mail é marceloxray.sales@gmail.com, e eu também tenho um Instagram, mas Marcelo _A_ Salles. Então, se alguém quiser me encontrar ou quiser me encontrar, depois coloca aqui embaixo. Obrigado, doutor Marcelo. Aguardamos vocês no próximo Papo de Radiologista. Deixem comentários, mandem sugestões, críticas, estamos abertos. E é sempre bom bater um papo aqui, cada dia um tema diferente do cotidiano dos radiologistas aqui com o Dr. Felipe Costa, Dr. Lucas Pinheiro e convidados. Obrigado mesmo, viu, doutor Marcelo? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.